O livro da semana chama-se Teatro Completo. Trata-se da compilação da produção teatral de Nikolai Gogol. A editora é a 34 de São Paulo. Esta reimpressão é de 2020 e o livro tem 408 páginas. A excelente tradução é de Arlete Cavalieri. A invasão russa e a omissão diplomática brasileira em relação ao assunto levaram-me à escolha de um autor ucraniano para protagonizar este livro da semana. Trata-se do grande Nikolai Gogol, nascido em Sorotintsy. Gogol, como contista, elaborou algumas obras-primas, como O Capote. Como romancista, produziu o brilhante Almas Mortas, mas eu considero a peça O Inspetor-Geral a sua obra suprema. Dominando como poucos a carpintaria teatral, Gogol consegue dissecar o caráter de seus personagens utilizando-se de meia dúzia de falas. O inspetor-geral ambienta-se em uma pequena cidade de província, na velha Rússia de Nicolau I. Mas não teríamos qualquer dificuldade em associar os acontecimentos a algum lugarejo dos sertões brasileiros nos dias atuais. Diante da visita de um inspetor-geral, a burocracia da velha Rússia é apresentada ao espectador e diante dele é ridicularizada e massacrada pelo humor impiedoso de Gogol. Também encontramos neste livro a peça O Jogador, em que personagens do lumpenproletariado são mostrados em sua crua ausência de princípios. Em outra peça desta coletânea, O Casamento, Gogol utiliza-se de uma lógica desnorteadora que o aproxima do teatro do absurdo, que só surgiria um século depois. As outras duas peças que completam o livro são menos textos teatrais do que palco onde Gogol desfila entre as figuras do artista, do tribuno, do inspirador de multidões e do farsante, o grande mentiroso ansiando pela pureza de alma, o justo atraído pela máscara. Parece até que o inspetor-geral sai do texto e se corporifica para nos confundir mais do que nos explicar, num movimento de negação radical e de demonstração vazia, típica do universo de Gogol. Essas peças de Gogol são construídas por meio de uma sucessão vertiginosa de registros que às vezes explodem em uma mesma fala de seus personagens. Isso se vê na extraordinária cena de O Casamento, quando o protagonista sai do tom elevadíssimo de um som idílico de vida burguesa para a abjeta fuga pela janela. Gogol mostra-se absolutamente contemporâneo, não apenas por denunciar as misérias urbanas ou qualquer realidade posta, mas por desestabilizar as concepções do real por meio de um mergulho radical na linguagem. Gogol embaralha as cartas ao invés de nos mostrar o jogo. Nos textos deste teatro completo, o ucraniano Gogol desnuda e demole a sociedade russa do século XIX da mesma forma que o exército ucraniano o faz com as forças armadas russas da atualidade.
A resenha, o livro da semana, é produzida pelo Espaço Letras e Sons. É também uma ação de extensão cultural da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Unesp de Franca. E eu sou o professor Ney Vilela. Fiquem, amigos, com o meu abraço.